Continuando, então, agora a gente vai falar mais um caso aqui, de chefia indigesta, né? Érica era uma subordinada competente e proativa. Sua chefe Fernanda também era competente e proativa. Porém, Fernanda pedia para Érica executar serviços extras não previstos no serviço público. Fernanda confundia a Érica com uma secretária particular. Érica entrou no serviço público via concurso e deveria cumprir suas funções descritas no edital e nas leis do país. Érica não concordava em cumprir ações não previstas na legislação. Com medo de represálias, não denunciou sua chefe, porém pediu para sair e ser lotada em outro setor. Então, aqui, eu trouxe esse caso porque reza a lenda, né, que tem chefes que gostam de pedir favores do tipo, o fulano, vai buscar meu filho lá no judô, que eu estou muito ocupado aqui, preparando a reunião, vou entrar numa reunião, vai buscar meu filho na escola, leva para casa, por favor. Aqui, ó, pega o meu carro e vai. Carro oficial. Fulano, marca salão para mim, para sexta-feira à tarde. Fulano, leva minhas roupas na costureira e aproveita e busca os meus sapatos lá no sapateiro. Ah, e assim vai, né? São favores. Ah, é, eu vou viajar com a família no mês que vem. Olha para mim como é que tá o preço dos hotéis e dá uma pesquisadinha aí, faz uns orçamentos e me mostra para depois eu decidir. Então, assim, gente, existe uma função que às vezes contratam, que é a função de secretária, né? A pessoa entra como terceirizada, não concursado. E só que quando ela entra como secretária, já tem lá definido quais são as funções que a pessoa como secretária vai fazer. E eu garanto para vocês que não está escrito funções para serviço particular. Então, nem secretária terceirizada deve fazer esse tipo de ação, esse tipo de pedido, deve atender esse tipo de pedido. Quando o servidor é concursado, piorou, porque quando o servidor entra, ele tem lá já no edital do concurso público descrito quais são as funções que ele vai fazer no serviço público. E eu garanto para vocês que também não tem coisas particulares para fazer para chefia. Então, não se deve fazer serviço particular para chefia. Ah, mas eu acho ela boazinha, meu chefe é tão bacana, quando eu preciso faltar ele deixa, e não sei o quê. Eu não incomodo de estar marcando consulta para ela, não, marcando salão. Ela é gente boa. Pessoal, vamos voltar lá no começo da nossa conversa que o nosso serviço ele tem que ser para o público. Nós temos que atender o cidadão. Né? Então, não é certo, não é ético agir de forma, mesmo que o chefe seja gente boa, agir de forma que não está descrito nos normativos quais são as suas funções. Não é certo. Né? Então, evita fazer esse tipo de coisa. E quando você tiver esse tipo de chefe, você simplesmente vira e fala assim: é o que eu faria, que eu aconselho vocês a fazer. Chefe, olha, desculpa, mas sabe o que é? Eu tô muito ocupada aqui, tô fazendo essas coisas e eu não me sinto à vontade de executar esse tipo de tarefa. Com licença, eu tenho que ir. Tá no meu horário já, tá? Ou então fala assim, chefe, desculpa, mas não me pede isso não. Pede para outra pessoa, não me pede isso não, porque eu não consigo, eu não me sinto bem em fazer tarefas que estão é, é, que não sejam determinadas pelo órgão, por favor. Não me pede isso não, tá? Então sai por aí, ó. Não me pede isso não, por favor. Você é muito legal, tá, comigo, mas não me pede isso não. É, faça-se de humilde, seja humilde mesmo. E é isso, não me pede isso não, sabe? O chefe vai entender, sabe? Não vai te pedir isso nunca mais. E deixa ele bater em outra porta e que a outra porta esteja fechada também. Porque isso não se deve ficar pedindo, né?
para subordinado nenhum. E é isso, eu trouxe esse caso para a gente mostrar que, olha, não me pede isso não. É o mesmo problema lá de quem fica pedindo prioridade para se dar bem em cima de situações, né? Não me pede isso não, não me sinto à vontade de fazer esse tipo de coisa. Por favor, não me pede isso, tá? Me pede outra coisa aqui do serviço mesmo. E aí sai por aí, entendeu? Dá certo, gente. Já vi acontecer isso várias vezes, ó. Não tem erro, pode crer. Continuando aqui. Vista grossa, batata quente. Vamos lá. Geraldo é chefe de uma equipe de 12 servidores. A equipe é unida e todos trabalham de acordo com as suas tarefas. Exceto um colega, Heitor, chega atrasado, sai adiantado, e a explicação que ele dá é porque ele tem 4 filhos, tem que ajudar a esposa a cuidar dos filhos. E só que os colegas da equipe não acham isso certo, né? Por quê? Porque ele está deixando de fazer o trabalho dele para poder atender a demanda da casa dele. Né? Igor, que cumpre os horários direitinho, não aguenta mais refazer o serviço de Heitor. Refazer o serviço, porque acaba ficando tudo errado, né? E Jonatas, que não quer assumir o serviço que Heitor deixou para trás, que nem sequer fez, né? Então é isso. Ambos manifestaram-se e falaram com o chefe Geraldo. Geraldo abafou o caso e disponibilizou para Heitor. Geraldo abafou o caso e disponibilizou Heitor para outro setor. O problema agora foi para outra chefia. Então é isso. Quando a gente tem batata quente, né? A gente quer mais passar ela para frente para não se queimar, não é mesmo? Não é não é uma atitude ética fazer isso. Acontece que esse tipo de servidor acaba indo de um setor para o outro. Ninguém tem a coragem de realmente tomar uma atitude que dê jeito nele. E o importante é você está vendo isso acontecer no seu setor. Manifeste-se, porque depois o chefe pode simplesmente falar assim: ué, nunca ninguém me reclamou de nada, ué, mas ele faz isso? Nossa, não tinha reparado, ele sai adiantado. Ah, não, sério? Não tinha reparado nisso, não. É, então, assim, mantenha, é, use a oportunidade de se manifestar, porque senão vai ficar essa história toda a vida. E pode ser que aconteça que o colega que não trabalha bem nesse setor se adapte melhor ao outro, que a outra chefia é mais maleável com o horário, porque o serviço pode ser, não tem importância com o horário, tem importância com meta, né? Então pode ser que ele se dê bem em outro local e pode ser que acaba que todo mundo fica mais satisfeito, né? Então, mas isso não é problema seu. O problema é se você está vendo uma coisa dessa e está te incomodando, não deixa de falar. Manifeste e fala, olha, não está certo isso, chefe, eu gostaria que o senhor tomasse uma providência. É o diálogo certo, franco, honesto, o melhor caminho. Tá certo? Vamos lá. Língua afiada, consequência. E quem tem língua afiada tem que aguentar as consequências, não é mesmo? Kátia era uma servidora competente e dedicada, trabalhava demais, mais que todos. Só tinha um problema, gostava de falar demais. Em certa ocasião, mencionou para terceiros que achava que seu chefe protegia as outras colegas do mesmo setor, porque elas trabalhavam bem menos que Kátia. Kátia estava assim de trabalho e as colegas estavam assim, né? Então, o que acontece? Kátia pediu pro chefe para sair, né? Lá, não quero ficar aqui não, eu quero ir lá pro setor das protegidas lá, que tem menos serviço, né? Só que acontece o seguinte, Kátia falou sobre isso do chefe e o chefe soube por terceiros. Então, o que aconteceu? O chefe, o Márcio, foi lá confrontar a Kátia. Você falou isso mesmo, Kátia, de mim? Que eu protejo os colegas? Ai, o que é isso?
Aí, pessoal, quando chega nesse estado, o que acontece? Você fez uma atitude antiética, correto? Você fez uma atitude antiética. Desculpa, a Caixa fez uma atitude antiética. Fica falando mal do chefe. O chefe ficou sabendo, ficou bravo, foi lá tomar satisfação com você, com a Kátia. E aí, Kátia tem uma única alternativa, já que já fez uma atitude antiética, só tem a próxima alternativa, é uma atitude ética. E falar a verdade. Sim, chefe, eu falei isso. Com humildade, você vai falar: chefe, eu falei isso mesmo, sabe por quê? Porque é isso que eu enxergo. Eu posso estar até enganada, mas olha, é isso que eu enxergo. Assim, eu tô super abarrotada de serviço, as colegas estão bem mais tranquilas. Então, assim, eu não vejo porque que acontece isso, eu não entendo. Então, eu prefiro mesmo sair lá trabalhar junto com elas, porque eu também quero trabalhar menos. É por isso que eu pedi pro senhor para eu sair. Aí, o que acontece? Márcio mudou Kátia de atividade e colocou para trabalhar com as colegas protegidas. Márcio, embora não tivesse gostado do disse-me-disse, sabia que Kátia tinha razão. Procurou abafar o caso o quanto antes. Se você fala a verdade de um fato que está acontecendo de verdade, não tem como dar problema, né? Se você está falando então para a pessoa certa, pronto, acabou o assunto. Não, realmente eu falei isso mesmo. É, o chefe pode falar assim: mas por que você não falou isso para mim? Por que a gente não conversou isso? O chefe, eu estava comentando lá, a gente estava conversando, acabei soltando essa, mas não foi por maldade, nada, porque eu acho que realmente é isso mesmo. E aí é isso, entendeu? Joga com honestidade, já que falhou anteriormente, joga com honestidade, que é a melhor solução, e é isso, né? Neste caso em específico, o chefe realmente estava errado, a Caixa acabou se dando bem, né? Vamos lá, outro caso, e esse aqui eu trouxe porque para a gente ver quando é necessário chegar ao extremo, né? Ruth é servidora de uma unidade com alto fluxo de serviço. Ruth trabalha descontente e não executa as tarefas com primor. Ruth solicita verbalmente seu chefe imediato mudar de setor para um local mais tranquilo. Seu chefe permite, verbalmente, que ela mude de setor, mas ele fala que precisa de permuta, ou seja, ela pode até ir, mas ela tem que deixar um outro colega aqui disponível para entrar na equipe, né? Então, Kátia vai procurar alguém para. Kátia não, Ruth vai procurar alguém para perguntar com ela, e lógico que não encontra, que quem quer ir para o setor que trabalha mais, né? E aí a Ruth continua lá naquele setor, insatisfeita e tal, trabalhando daquele jeito, né? Sem produtividade nenhuma, e começa a ver que tem servidores saindo, tem servidores chegando sem pergunta. Aí, ué, não tá certo isso, né? Então, já que tem servidores que entram e tem servidores que saem sem permuta, eu vou documentar. É por isso que eu falo que a medida é extrema. Porque quando acontece alguma coisa com você, que você está vendo que não é o certo, já conversou com o chefe colocou uma imposição, documenta. Mas só que documenta com fatos verídicos, com o número de processos no SEI, mostrando, ó, o servidor tal, tal e tal mudou, o processo permutou, esse processo é tal, não teve a permuta, é, o servidor tal, tal, tal foi removido, não teve a permuta de volta. E aí vai documentando, põe tudo no papel e manda para frente, porque aí não vai ter como não te atender, entendeu? Você estando resguardada dessas situações, o que acaba acontecendo? Ruth resolve solicitar a remoção por escrito e fazendo as comparações com outros servidores já removidos por permuta. Ruth consegue a remoção. Aí é isso. É extremo, é chato ter que apelar para isso, para documentar uma situação. Mas olha,
vai dar problema, piora lá para chefe, para quem autorizou sem pergunta, já não é contigo. O seu negócio é, você quer sair do setor, você quer ser removido, foi colocada uma imposição para você, que para outros não foi. Então, você documentou e pronto. Agora, o que vai acontecer lá não é problema seu, porque não foi você que gerou esse problema. Então, faça-se resguarde com isso e vai para frente. Aqui agora eu vou tratar de três tópicos bastante pesados, né? Que geralmente acontecem por problemas psicológicos, distúrbios psicológicos, né? Que afetam drasticamente a ética. Manipulação, existe o manipulador e a pessoa manipulável. É, eu vou elencar os itens aqui, mas eu quero que você perceba se você se encaixa em um dos dois lados. Se encaixa com o perfil de manipulador ou com o perfil de manipulável. Logicamente que em algumas situações nós somos manipuladores, em algumas situações nós somos manipuláveis, mas não é o correto que as pessoas é, sejam bastante manipuladoras ou bastante manipuláveis. Se um dos dois estiver muito alto, é melhor dar um jeito nisso, né? Manipulador oferece um presente em troca de um favor, sugere um conselho, mas quer uma ação concreta, mostra-se inocente, induz a pessoa à culpa, coloca-se como vítima para que sintam pena dele, usa e abusa da triangulação, cita terceiros para validar sua opinião. Então é assim, fulano, vamos ali almoçar hoje, que eu vou pagar o almoço para você. E almoço e tal. Aí, à tarde vem, pede me leva lá no local tal, que eu tenho que fazer não sei o quê, em pleno horário de trabalho, entendeu? Aí é assim, te dá um almoço e depois te pede um favor desse, em horário de trabalho, fora totalmente do contexto do serviço público. Aí é isso. É, Sugere um conselho. Se eu fosse você, eu faria desse jeito. Mas, é, se você acha que é assim, tudo bem. Mas só que se eu fosse você, na minha opinião, tem que ser assim, assim, assado. E ele começa a induzir você a chegar na opinião dele, entendeu? Mostra-se inocente, coloca a culpa na vítima, né? Coloca-se como vítima, isso é de praxe. Pessoa manipuladora, ela tem o hábito de mentir, né? Mente muito. E, meu Deus, eu não tô acertando essa luz. Ai. E mente, distorce a verdade. E você não pode deixar isso acontecer, não, né? Usa e abusa da triangulação. A triangulação ele vira e fala assim, o fulano, o José falou que você realmente não gosta de trabalhar muito, né? Eu tô percebendo também. Mas olha, o José acha isso, mas eu acho aquilo, isso, isso. Então, olha, é melhor você fazer assim, assim, assado. Entendeu? Aí ele pega a opinião de alguém e joga o jeito que ele quer que você atue, entendeu? O jeito que ele quer que você ache, manipulando a sua ação, mas só que citando outra pessoa junto. Pessoa manipulável, ela muda de opinião ou ideologia facilmente, geralmente tem baixa autoestima, não sabe dizer não, é, sente-se culpado, permite ser invalidado pelo outro e agrada a todos. Se for necessário, ela faz serviço para todo mundo, né? Mas veja só, aqui embaixo eu coloquei atitudes que você deve fazer caso você tenha se identificado com um dos dois perfis aqui. Quem é manipulador deve trabalhar o autoconhecimento, aprender a deixar de distorcer a realidade, a assumir a sua culpa e aceitar o não. Se você está agindo com muita manipulação, não faça isso não, isso é muito antiético e as pessoas têm que tomar as decisões por elas mesmas, não é você que tem que ficar induzindo a pessoa, né, a tomar decisões.
E vá procurar uma ajuda, um autoconhecimento para você deixar de ser assim. Mais uma vez falando, às vezes acontece da gente ser, mas não é toda vez. Então, se monitora quanto a isso. A mesma coisa para o manipulável. O que você deve fazer? Procurar um autoconhecimento. Quando você começar a perceber que está sendo manipulado, afasta-se do manipulador. Saiba dizer não. Usar o tempo. Apontar as consequências e falar abertamente. Usar o tempo é o seguinte, você vai falar assim, ó, ô fulano, agora eu não vou decidir nada não, depois a gente conversa, eu vou pensar direitinho, depois a gente conversa. Apontar consequências, assim, fulano, eu tô vendo que você tá me pedindo isso, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Você acha isso correto? Pensa bem. E falar abertamente assim, fulano, você tá me pedindo para fazer isso, mas veja bem, eu não vou fazer. Se você quiser fazer, faça você, porque eu não faço. Né? Então, você já está jogando aberto. Só que para você chegar nesse nível, você tem que estar com o seu autoconhecimento firme, você tem que estar certo de que esse é o caminho que tem que fazer, cortar logo, entendeu? E é assim. Os outros dois casos, eu tenho aqui, é o assédio moral, primeiro. Você tem que também pensar se você não está sendo agressor ou se você não está sendo uma vítima. E tomar muito cuidado, né? Nenhum dos dois caminhos é o correto. Eu vou elencar aqui os tipos de assédio moral e os tipos de agressão. Verifica se você não está fazendo uma dessas coisas. Vamos lá. Os tipos de assédio moral é de superior para subordinado e vice-versa. Também tem o horizontal, que é de colegas da mesma hierarquia. E o misto, né? Mistura os chefes, mistura os colegas de hierarquia. Tipos de agressão: sobrecarga de tarefas, rumores e comentários vexatórios, vigia excessiva, ameaças, isolamento, restrições injustificadas. Tá vendo que você, como colega de trabalho, pode estar fazendo esses aí, ó, tipo, rumores e comentários vexatórios, começa a isolar a pessoa, restringir ela das participações dos grupos, nas reuniões. Você é um subordinado, começa a ameaçar seu chefe de alguma forma que você descobriu alguma coisa, sabe? Tem que tomar bastante cuidado para ver se você também não está sendo o agressor, né? Lembrando que o assédio moral, ele é um crime já previsto no Código Penal, e para você deixar de ser uma vítima, é bom você evitar ficar a sós com o agressor, documentar situações, documentos, fotos, vídeos, áudios, buscar suporte emocional, buscar suporte jurídico, ajudar quem precisa, a vítima, ajudar quem precisa quando você